Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite. Vamos dar início, então, a mais uma aula de biologia. Nossa 29ª aula de biologia, aqui nesse formato digital, né? Eu acredito que todo mundo aqui já me conhece, né? Eu sou o professor Marcelo e a aula de hoje ela vai ser comigo. Na aula de hoje, nós vamos tratar, né? O tema da nossa aula de hoje é evolução. Qualquer dúvida, vocês podem deixar recado ali no chat, podem escrever. Na aula de hoje, a gente tem como os moderadores a professora Tayane e o professor Nel, eles vão estar me acompanhando, nos auxiliando no chat. Então, vocês podem escrever que eles estarão respondendo as perguntas de vocês. E eu também, tá bom? Primeiramente, o que é a evolução para vocês? Não. Evolução são mudanças dos seres vivos ao longo dos anos. Eu trago aqui para vocês, né, nessa imagem, a evolução do que aconteceu, né, que ocorreu na família dos cachorros, né, a evolução nos canídeos. Como a gente pode ver, vou dar um zoom aqui, imagem, só um pouquinho, eu apertei o botãozinho errado. Aqui. Ó, eu trago para vocês, então, como a gente já viu lá em genética algumas anos atrás, eu trago aqui uma árvore genealógica, então, da família, né, dos cachorros. E a cada, como é que eu posso chamar? A cada degrau, né, me fugiu agora a palavra, a gente vai vendo que ocorreu a cada degrau, a cada passo que, que vai acontecendo aqui. Isso, obrigado, professora Tayane. A cada nível que a gente vê nessa árvore genealógica aqui, foram ocorrendo, então, mudanças no, nos cachorros. E a gente pode ver que onde está numerado aqui, a cada numeração nessa imagem, essas numerações, então, deram origem, né, às raças de cachorros que a gente tem hoje. Na verdade, essa imagem é só para ilustrar para vocês como é que funciona a evolução, né? A cada nível ocorrem modificações nos organismos, né? Agora, ao longo da aula, a gente vai conversar mais e vai entrar um pouco mais a fundo e aí vai ficar mais claro para vocês. Então, primeiramente, eu trago as teorias da evolução. As teorias evolucionistas, então, ela apresentam como ponto principal a defesa de que os organismos do planeta eles sofrem modificações ao longo do tempo. Como eu mencionei, o próprio conceito de evolução são modificações nos organismos. Então, como o conhecimento dos fósseis e o desenvolvimento e a embriologia, a partir disso, né, a gente se tem o surgimento das teorias evolutivas, né, das teorias que deram, conceituaram, então, evolução. Essas teorias, então, elas defendiam que os organismos sofriam mudanças ao longo do tempo. Tá, mas aí eu pergunto, né, a gente se pergunta, né, tá, mas no que se baseia essas teorias evolucionistas? Então, as teorias evolucionistas, elas afirmam que ocorrem mudanças nos organismos ao longo dos milhares de anos no planeta, né, que elas afirmam, então, que ocorreram, na verdade, não que ocorreram, que ocorreram mudanças nos organismos aos milhares de anos. Isso tem sempre acontecendo, na verdade. Essas mudanças, então, elas podem ser vistas, por exemplo,
em fósseis de organismos que não são mais encontrados hoje na Terra. Elas podem ser grandes, elas apresentam, na verdade, né, grandes semelhanças com os organismos atuais. Um exemplo disso são os fósseis dos dinossauros, por exemplo. A partir, né, desses fósseis, desses registros, né, dessas evidências, a gente consegue dizer que existiram dinossauros há muitos, muitos anos atrás, milhares de anos atrás, né, que esses dinossauros de milhões de anos atrás, eles são semelhantes, né, parecidos com o que a gente tem hoje, algumas das espécies que a gente tem hoje. Então, eu trago as principais teorias evolutivas, né? Eu vou dar destaque para as três delas, né? O lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo, mas eu não posso também deixar de mencionar o fixismo. Começando então pela teoria do lamarckismo. O lamarckismo então é uma das primeiras teorias que explicaram então a evolução dos seres vivos e que ela foi proposta então pelo Jean Lamarck. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Quem, quem é esse Lamarck, né? Esse Jean Lamarck? Esse Jean Lamarck, ele começou, então, só um pouco da história dele, né? Contando um pouco dele. Ele começou sua carreira como botânico, porém ele realizou trabalhos em várias as outras áreas, como destaque em zoologia de invertebrados, paleontologia e evolução. Quando eu falo esses conceitos, né, esses termos, zoologia de invertebrados, paleontologia, tá ok para vocês? Quando eu falo em zoologia de invertebrados, nós estamos falando daqueles animais ausentes de coluna vertebral. Por exemplo, os insetos, né, são os exemplos de animais invertebrados, né, as lagostas. E paleontologia, quando eu falo em paleonto, a gente está falando dos estudo dos fósseis, né, dos registros fósseis, né, lá dos dinossauros. Isso seria paleonto. E evolução é o que nós estamos vendo na aula de hoje. Então, o Lamarck, ele foi um dos professores fundadores do Museu de História Natural. Ele realizou vários trabalhos sobre vermes e aranhas. Ele publicou suas ideias, né, sobre evolução em uma obra intitulada Psicologia Zoológica. Ele publicou o trabalho dele em francês. Isso é só uma curiosidade, né, sobre quem foi o Lamarck, quem é o Lamarck. E quais foram as ideias, então, de Lamarck? Se destaca, então, que os organismos eles transformavam-se em indivíduos cada vez mais complexos, em decorrência da pressão do meio, que forçavam a mudar. Então, essas mudanças eram decorrentes das necessidades dos indivíduos. E a forma como essas mudanças ocorriam, elas baseavam-se em dois princípios básicos, então, a lei do uso e desuso e a lei da herança de características adquiridas. Agora a gente vou ver agora no próximo slide, então, esses dois conceitos, e aí eu acho que vai ficar mais claro para vocês as ideias do Lamarck. Então, uma das teorias, né, do conceito das ideias de Lamarck é a lei do uso e desuso. O que quer dizer isso? Quando um organismo ele utiliza muito determinada parte do corpo, essa parte desenvolve-se mais do que as outras e aquelas que não são utilizadas, elas atrofiam-se. Por exemplo, como é que eu posso citar um exemplo? O uso da mão esquerda, por exemplo, o uso da mão direita.
A gente tem, quando a gente começa a desenvolver o nosso desenvolvimento, a nossa coordenação motora, a gente não sabe, né, se vai ser canhoto, se vai ser destro. E quando a gente começa a utilizar mais uma das mãos, então a gente acaba usando mais ela e esquecendo a outra. Então esse seria um dos exemplos mais ou menos simples assim para explicar essa, esse conceito, né, essa teoria da lei do uso e desuso. E a lei da herança de características adquiridas, ela afirma que as características adquiridas então durante a vida, ela pode ser transmitidas ao descendentes. Isso, por exemplo, pode ser uma característica, se, se eu sou alto, isso, essa característica, né, ela pode ser transmitida, passada para os meus filhos. Então, se eu sou alto e a minha esposa, né, a minha mulher, no qual a gente ter um filho, ela for alta, então o nosso filho, ele também será alto. Então, as ideias do Lamarck, né, queriam dizer isso. Mas eu trago, então, aqui um exemplo bastante comum, bastante utilizado pelo Lamarck, que é o exemplo da girafa. Então, ele é um exemplo bem clássico, utilizado para explicar as ideias do Lamarck, que é o caso do pescoço das girafas. Então, de acordo com as ideias propostas pelo Lamarck, o pescoço da girafa ele tornou-se comprido em decorrência das necessidades de alcançar então as folhas nos ramos mais altos. Ou seja, essas girafas, né, elas teriam um pescoço longo em decorrência da necessidade de conseguir os seus alimentos. Como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem um avanço no tempo aqui, né, da esquerda para a direita, e a gente pode ver, né, de acordo com as teorias, né, com as ideias do Lamarck, que a girafa ela foi alongando o seu pescoço, né, para conseguir os alimentos. Até aqui tudo tranquilo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper. Se tiver alguma dúvida também, pode escrever. Mas essa teoria, então, do Lamarck, ela apresentava alguns erros também, né? A gente vai ver, então, agora uns pontos falhos, né? Alguns pontos falhos dessa teoria. O primeiro deles, então, se diz a respeito ao uso e desuso, que não se pode ser considerado uma verdade, pois as características dos nossos organismos são pré-determinadas pelos genes. E o uso e o desuso poderia, então, causar alterações nos limites pré-determinados. E o outro ponto, então, também que merece destaque, né, é a respeito das características adquiridas que não podem ser transmitidas, pois elas não estão presentes nas nossas informações genéticas. E então, apesar desses erros, né, de Lamarck, ele tem os seus méritos. O Lamarck ele tem os méritos dele também, pois a pesquisa dele, né, o conhecimento, introduziu a ideia de mudanças que ocorrem nos seres vivos para a nossa sociedade. E agora a gente vai ver uma outra teoria, né, da evolução, que é o darwinismo. O darwinismo, ele reúne as ideias evolucionistas, então, propostas por Charles Darwin. E dentro dessas ideias, né, as espécies, elas modificam-se ao longo do tempo, em virtude da seleção natural, que já nos próximos slides nós vamos ver o que é seleção natural. E os organismos, então, que vivem em luta constante pela sobrevivência e apenas aqueles mais aptos são capazes de sobreviver, reproduzir-se e passar as características vantajosas para os seus descendentes. Isso, então, está relacionado, então,
ao darwinismo. Agora, nos próximos slides, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso que eu falei. Mas antes, a gente vai conhecer um pouquinho o nosso amigo aqui, o Charles Darwin. O Charles Darwin, ele foi um pesquisador, né, um dos mais influentes da história das ciências, que ele levantou importantes pontos sobre como as espécies mudaram ao longo dos tempos, né? E um fato bastante marcante da vida do Darwin foi uma expedição que ele realizou, né, a bordo do navio, o Beagle, que permitiu com que ele realizasse várias observações importantes e que foram bastante essenciais para o desenvolvimento da sua obra. Nessa expedição, né, nesse navio, no Beagle, ele viajou por vários países, por vários continentes, e ele foi coletando material, foi estudando. Ele recebeu um convite de um naturalista, né, de um botânico, para acompanhar ele nessa viagem. E, inclusive, quando ah, ele teve nessa viagem, nessa expedição, que durou mais ou menos em torno de 5 anos, ele teve aqui no Brasil, né? Darwin passou aqui no Brasil, principalmente, mas lá no norte, ali na região da Bahia. E o seu livro, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, ela é uma das obras mais relevantes, então, que tem na atualidade. Então, vou falar agora um pouquinho sobre a obra dele, né, do Charles Darwin. Como eu mencionei, né, a viagem nesse navio, né, nesse barco no Beagle, foi essencial para que Darwin compreendesse então melhor a ideia da evolução e fosse capaz de elaborar as suas teorias. Então, as primeiras versões, quer dizer, a primeira versão da origem das espécies, ela não foi publicada, né? Principalmente devido às questões religiosas, uma vez que seu trabalho, então, derrubava a ideia de que o ser humano havia sido criado por Deus exatamente como é hoje. A gente uh, vê que o Darwin ele tem uma opinião, né, um pensamento, uma ideologia diferente, como é que posso dizer, estabelecida, que é estabelecida, né, pela Igreja Católica por Deus. Mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante quando eu falar de fictício. E essa teoria, então, ela foi aceita por parte da comunidade científica, porém várias críticas surgiram, né? Como eu mencionei, os cristãos eles consideravam uma heresia, né? Eles criticaram muito essa publicação, né? Dessa teoria, né? Desse livro da origem das espécies. E no primeiro dia de sua publicação, todos os exemplares da obra eles foram vendidos e a mesma coisa aconteceu, né? Foram observados nas 6 próximas, né, edições seguintes desse livro Origem das Espécies. Eu não sei se alguém já leu esse livro, já teve contato com esse livro, Origem das Espécies. Ele é um livro assim bem pesado, né? A leitura dele é bastante pesada, com bastante termos e bastante termologias, né? Eu li ele no começo da graduação e não tive bastante dificuldade assim para interpretar, mas aí no final da graduação eu li ele novamente, ficou bastante coisas que eu tinha ficado em dúvida para mim ficaram mais claras. Tá aí uma boa sugestão de leitura, né? Se algum dia vocês quiserem ler alguma coisa diferente, né? Para quem se interessar por esse assunto, tá aí uma boa sugestão. A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Não posso esquecer também de mencionar o Wallace. Ele foi um naturalista, né, geógrafo,
e antropólogo e um biólogo britânico. Durante a sua jornada, né, de pesquisa, né, durante a sua pesquisa numa ilha da Indonésia, ele escreveu um ensaio, né, no qual praticamente definia as bases da teoria da evolução, e ele enviou, né, essas ideias que ele chegou também para o Charles Darwin, que foi na mesma época em que o Darwin estava escrevendo o livro dele, né, Origem das Espécies, e que acabou não publicando recentemente. E então as ideias do Wallace, junto com o Darwin, elas contribuíram então bastante para a evolução. Eles tinham um pensamento bastante semelhante. E o Wallace, então, ele foi o primeiro a propor então a distribuição das espécies de animais. É apenas uma curiosidade sobre o Wallace. Darwin e seleção natural. A seleção natural, né, como eu mencionei anteriormente, nos slides anteriormente, ela proposta, esse conceito, então, ele foi proposto por Charles Darwin, que é responsável pela evolução. Então, na seleção natural, as espécies, elas vivem uma luta constante pela sobrevivência. Então, é nesse contexto que a seleção natural ela vai atuar. O meio, ele vai selecionar os organismos mais aptos para sobreviver em determinado ambiente. Esse organismo, ele vai reproduzir-se e passar, então, suas características aos seus descendentes, e as variações que permitem, né, a sobrevivência dessa espécie, elas permanecem ao longo das gerações. O que o Darwin está dizendo aqui, né, na seleção natural? Que os mais fortes são os que sobrevivem, né? Porque a lei da seleção natural, na verdade, né, seleção natural seria a lei dos mais fortes. Os mais fortes vão sobreviver. Essa é a principal ideia, né? Essa principal sacada da seleção natural. Isso tem que ficar bem claro para vocês, né? Também serve como um macete, né? O que é a seleção natural? A seleção natural é os mais fortes vão sobreviver. E eu trago aqui então um exemplo, né, para vocês, que existe então insetos verdes e insetos marrons e marrons que servem então como alimento para um tipo de pássaro. Então esses insetos eles vivem então no tronco de uma árvore. Então os marrons eles vão ficar camuflados, mais camuflado que esses verdes. Então o pássaro ele vai se alimentar de qual inseto? Dos insetos marrom ou dos insetos verdes? Bom, o pássaro, então, ele vai acabar, né, se alimentando, na maioria das vezes, pelo inseto verde, pois eles não são, porque eles são, na verdade, mais avistados facilmente, né? Desse modo, os indivíduos marrons, eles apresentam uma vantagem em relação aos verdes, que morrem cedo. Muitas vezes, antes de atingirem uma idade reprodutiva. Então, os insetos marrons, nesse caso, reproduzem-se mais e passam suas características aos seus descendentes, aumentando então o número de organismos mais aptos ao ambiente. E como a própria né, como eu mencionei anteriormente, é o mais forte é que vai acabar sobrevivendo, né? É um bom exemplo. Né? No tronco de uma árvore a gente tem insetos com duas colorações diferentes, o marrom e o verde, e o verde, na verdade, ele vai acabar sendo o menos resistente aqui, né, aos pássaros, por causa que os pássaros vão visualizar ele mais do que o marrom, os insetos marrons eles vão estar camuflados nas árvores, então eles vão ser mais resistentes. Na verdade, aqui ele vai ser o mais forte da natureza aqui nesse exemplo. Só que o Darwin também tinha um problema,
nessa teoria dele, né? Que o problema dessa ideia no fato de que Darwin foi capaz de explicar como que as características eram transmitidas. Darwin não foi capaz de explicar, né, como que as características eram transmitidas de um indivíduo para outro. Então essa explicação de como as características eram transmitidas de um para outro só foi possível então posteriormente graças ao desenvolvimento da genética. Como a gente viu lá anteriormente em genética, né, com os professores, acho que, se não me engano foi com a professora Joyce e o professor Estevam, eles devem ter mencionado para vocês como que as características elas são transmitidas as características genéticas elas são transmitidas de um organismo para o outro. Aqui Darwin não conseguia explicar isso. Esse então foi um dos problemas, né, que Darwin encontrou na teoria dele. Lamarckismo e darwinismo. Então, Lamarck e o Darwin eles apresentavam ideias diferentes. Lamarck apresenta ideias bastante diferentes das propostas por Darwin, e entre essas diferenças, então, podemos citar que Darwin não falava que organismos evoluíam naturalmente em direção à complexidade. O organismo ele não evolui em busca de sua melhora. A ideia central da teoria do Darwin, que é da seleção natural, que ela explica que o meio seleciona o organismo mais adaptado. Então, essa, mais ou menos, seria a diferença, né, das ideias do Lamarck e das ideias do darwinismo. Então, apesar de haver essa diferença, então a gente não pode esquecer que Darwin aceitou, né, algumas das ideias equivocadas de Lamarck, pois acreditava na lei da herança de características adquiridas. Alguma dúvida, pessoal? Ó, e depois, né, do darwinismo e depois do lamarckismo e do darwinismo, a gente vai falar então um pouco sobre o neo-darwinismo, que é uma outra teoria da evolução. Essa teoria também é conhecida como teoria sintética da evolução. O neo-darwinismo, ela é uma teoria então criada como a contribuição de com a contribuição de vários pesquisadores para explicar então os fatores de Darwin que não que o Darwin, né, não compreendia quando ele apresentou a teoria, que nem eu mencionei anteriormente. E quando Darwin apresentou a teoria dele, né, da seleção natural, ele não conseguia explicar como que as características genéticas, né, eram transmitidas de uma geração para outra. E aqui, no neodarwinismo, isso acontece, né? Com o avanço da genética, da biotecnologia, da biologia molecular, isso foi possível, então, explicar, né, essas respostas, né, essas dúvidas que o Darwin não conseguiu responder. Vou falar um pouco, então, também de fixismo, que também é uma teoria dentro da evolução. No fixismo, todas as espécies elas vieram ao mundo da maneira como nós conhecemos hoje. Então, acredita-se que a evolução ela não acontece e que as espécies elas já saíram adaptadas, né, ao meio ambiente sem passar por qualquer mudança. As espécies vieram assim como elas são, como eu trago aqui na imagem para vocês, né? Uma borboleta marrom com uma lista branca, ela saiu assim e ela é assim. A mesma coisa, uma borboleta marrom com as linhas amarelas. Ela nasceu assim, ela vai ser sempre assim. Não se teve mudança, né? Elas vieram dessa maneira e não, elas não passaram por
nenhum processo de transformação, né, de mudança, que é o que a evolução vem dizendo, né? E essa teoria, então, ela se opõe à evolução, e essa teoria, na verdade, ela é uma versão religiosa que a gente conhece como o criacionismo, né? Foi Deus que criou as coisas assim como elas são. Isso, então, essa então seria a teoria do psiquismo. Vamos falar então, agora a gente encerrou as teorias, agora a gente vai conversar um pouco, vamos ver um pouco sobre as evidências da evolução. Então, essas evidências, elas são as que vão sustentar as teorias da evolução. Podemos destacar, então, os registros fósseis. Acho que eu já mencionei alguma coisa sobre registros fósseis no começo da nossa aula, as homologias e as evidências celulares e moleculares. Agora nós vamos ver cada uma delas. Vamos começar, então, pelas evidências fósseis. Os fósseis, na verdade, são nada mais, nada menos do que os documentos que atestam que a vida, como conhecemos hoje, não é igual à vida que nós temos no passado. Elas podem ser definidas, então, como restos ou vestígios de seres vivos que ficaram preservados nas rochas, gelos, âmbar e outros materiais. Nessa imagem aqui, então, eu trago um exemplo de um fóssil, de um dinossauro. Então, isso seria uma das evidências da teoria da evolução. Então, os fósseis, eles são considerados evidências da evolução, porque esse registro mostra frequentemente organismos bastante diferentes do que nós temos hoje, que é o caso, né, como eu mencionei, dos dinossauros que possuem seu registro bem documentado nos fósseis, sendo encontrados ossos, pegados, dentes e até mesmo fezes fossilizadas desses animais. E também vale destacar aqui que nos fósseis é possível verificar então um estágio intermediário que mostram semelhanças entre os seres ancestrais e os seus descendentes. Então, as evidências fósseis são bastante importantes para explicar, né, a nossa teoria da evolução, as nossas teorias da evolução. Homologias e analogias. Primeiramente, a gente vai ver a homologia e depois a gente vai ver a analogia. Os organismos homólogos, eles possuem como características principais a mesma origem embrionária e se desenvolvendo de forma semelhante em diferentes espécies. Apesar de possuir, então, a mesma origem embrionária, os seus órgãos eles são necessariamente, elas precisam, não precisam necessariamente desempenhar a mesma função. Um exemplo, né, de órgãos homólogos é a relação dos ossos das patas dianteiras de diversos vertebrados. Embora elas possuem funções diferentes, como a das asas de uma ave, a nadadeira de uma baleia e a mão de um homem, a estrutura óssea desses membros são semelhantes e possuem, então, a mesma origem embrionária. Então, eu trago aqui na imagem para ilustrar para vocês os exemplos de homologia, a asa de um morcego e a asa de uma ave. Elas possuem, então, a mesma origem embrionária, né? Seria a formação dos ossos, aqui como a gente pode ver, em destaque nas imagens, mas a função delas aqui é diferente, elas desempenham uma função diferente. E a analogia, ela está relacionada a estruturas biológicas observadas entre
organismos de espécies diferentes que possuem a mesma função, mas que não possuem, então, a mesma origem embrionária, que é diferente de homólogo. Homólogo, eles possuem a mesma origem embrionária e a função deles é diferente. Aqui na analogia, eles apresentam a, a origem embrionária deles é diferente, mas a função delas é a mesma. Duas estruturas, então, são consideradas análogas quando possuem as mesmas funções ou se assemelham morfologicamente, mas não estão relacionadas evolutivamente. Um exemplo, então, de analogia, então, seria as asas de uma ave e as asas de um inseto. Embora ambas essas estruturas são capazes de voo das duas espécies, elas possuem uma origem embrionária bastante diferente. Uma outra evidência da evolução são os órgãos vestigiais. Esses órgãos, na verdade, são estruturas que são encontradas atrofiadas e sem função aparentemente no organismo. Eu trago aqui para vocês, acho que ficou pequenininho, uns um apêndice vermiformes. Eu vou aumentar um pouco mais a imagem aqui, opa, para vocês enxergarem melhor. Onde está em destaque roxinho na imagem seria os apêndices vermiformes, né? Nesse aqui dos humanos, da zebra, do koala. Então, seria um exemplo de órgãos vestigiais. Então, a presença desses órgãos ela pode ser interpretada como uma evidência da evolução, hoje que, sem grande função aparentemente, ela pode ter sido no passado extremamente importante para os ancestrais daquela época. São órgãos que, num passado, que tinham uma grande importância, né, uma grande função, e que hoje não desempenham mais essa mesma importância que se tinha antigamente. O exemplo que eu trago, né, que é do apêndice vermiforme, é que esse apêndice, antigamente, era utilizado para os animais na digestão de grama, por exemplo. E isso, com o passar dos anos, né, com, isso foi se perdendo. Esse órgão ele foi se atrofiando. Evidências celulares e moleculares. Quando a gente está falando em célula, a gente percebe que existe então uma diferença entre entre um tipo celular e o outro. E algumas dessas características, elas são bastante semelhantes. E quando a gente analisando então a nível molecular, a gente consegue perceber que ainda essas informações contidas em nosso DNA e as relações entre diferentes espécies são muitos os genes compartilhados entre os seres vivos e o que sugere certo parentesco. E um estudo, então, indica que o mapa genético do macaco bonobo, por exemplo, ele é 98,7% igual ao do ser humano, e mostrando, então, um parentesco bastante próximo dessas espécies. Então, a genética e a biologia celular, elas contribuem bastante, então, para os estudos, né, para a comprovação das evidências da evolução, como a gente viu no exemplo do macaco bonobo, né, que ele é bastante semelhante a nós seres humanos, que fisicamente, né, morfologicamente,
nós somos diferentes, né, desses macacos, né, pela presença de pelos, de altura, mas geneticamente, né, a gente é bastante próximo deles. A gente vai ver agora um pouquinho sobre a evolução humana. Ao contrário, né, do que muitos dizem por aí, nós, os homens, nós não descendemos do macaco. Assim como todas as espécies, elas se relacionam com maior ou menor grau, nós, os homens e os macacos, nós possuímos um ancestral comum, né? Um ancestral recente em relação ao ancestral do macaco e um réptil, né? Tipo uma serpente, uma cobra, né? A gente tem que cuidar muito isso, né? Sempre que, às vezes, a gente escuta, a gente diz, nós somos descendentes do macaco. Não, nós não somos descendentes dos macacos. Nós temos um ancestral em comum com os macacos. Ó, e atualmente, então, sabe-se que a espécie humana ela é descendente de uma família de primatas chamada Hominidae. Então, muitos fósseis contribuem, então, para documentar a história de um grupo. Aí, com o auxílio desse, então, a gente pode confirmar que as espécies desses grupos, deste grupo taxonômico, habitaram várias regiões e épocas diferentes, que algumas dessas espécies distintas da família coexistiram na mesma época. E aqui eu trago, né, uma linha evolutiva, né, da família, né, que é a nossa família aqui dos primatas, né, humanoides, ao longo dos anos. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Queria chamar bastante atenção de vocês aqui, né, com uma recapitulando, né, o que a gente viu até agora. Isso aqui que está no nesses slides, né, na tela de vocês é bastante importante, se vocês quiserem dar um print ou anotar. Isso são dicas, né, bastante importantes para vocês, né, sobre a radiação adaptativa e convergência adaptativa, que são dois conceitos, na verdade, diferentes, né, bastante utilizados, né, que a gente vê bastante na evolução, que a radiação adaptativa são todas as espécies descendentes, então, de um único ancestral, e convergência adaptativa, então, são várias espécies ancestrais diferentes que compartilham, então, características adaptativas parecidas. E outra coisa também, que é bastante importante, né, vocês saberem, é que Lamarck, para Lamarck, então, o ambiente é o que determina a variação, o darwinismo, então, na verdade, então, os ambientes é o que vai selecionar as variações pré-existentes. E no enunciado da prova de vocês, quando vier falando de mutação e seleção natural, prestem bastante atenção. Quando falar que a seleção natural junto com a mutação não é darwinismo. Lembram lá que Darwin não conseguiu explicar, né, como que as características eram transmitidas de uma geração para outra. Então, mutação não é darwinismo. Quando falar mutação junto com a seleção natural, sim, é neodarwinismo. Diferentes pesquisadores, né, vários pesquisadores não conseguiram explicar o que o Darwin não conseguiu explicar através da genética, a biologia molecular e biotécnica, o que, né, o que era a seleção natural. Isso tem que ficar bem claro para vocês, essas três dicas aí. E agora umas dicas, né, algumas sugestões
linhas para vocês de leitura, para quem gosta de ler. Esses dois aqui à esquerda de vocês, acho que está à esquerda, pelo menos para mim aqui está à esquerda. Esses dois livros, Uma Breve História da Humanidade, dos Sapiens, e Darwin Sem Frescura, são livros bastante acessíveis, qualquer pessoa pode ler e vai entender, né? E já esses dois à esquerda, da direita, na verdade, são os livros, esse aqui principalmente, né, Origem das Espécies, que é do Charles Darwin, e A Viagem dele, né, A Viagem do Beagle, também são livros que vocês podem ler, mas eles vão demandar um pouquinho mais de esforço, vocês conseguem também acompanhar. E tem tantos outros livros. Hoje aí tem vários livros aí baratinhos e fáceis para a gente conseguir acessar. Para quem se interessa, né, sobre evolução, gosta de ler, essas são as minhas sugestões para vocês. E a gente consegue também esses livros, né, pela internet, comprar eles pela internet, quem tem Kindle, tem PDF também para ler no computador, no tablet, no celular. E agora eu vou ver então com vocês algumas questões de evolução, né, uma revisão do que a gente viu na aula. Eu vou abrir aqui então uma enquete e vou deixar vocês lerem e vocês responderem aí. Deixei aberto para vocês a enquete. Sim, se vocês responderem, a gente comenta sobre essa questão. Vou dar alguns minutinhos para vocês lerem. Mas se vocês quiserem, eu posso ler com vocês também, como vocês acharem melhor. Bom, uma pessoa já respondeu. Os professores também podem responder também, fiquem à vontade. Já já eu já comento a questão. Bom, eu vou lendo então a questão para a gente já divulgo o resultado da enquete. Leia os trechos seguintes extraídos de um texto sobre a cor de pele humana. O primeiro trecho. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. Segundo trecho. À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo mundo velho, há cerca de 10 mil anos atrás, a sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Foi publicado na Science American Brasil em 2002. Nesses dois trechos, encontram-se
subjacentes às ideias da teoria sintética da evolução, B, darwinistas, C, não darwinistas, D, lamarckistas e E, sobre especiação. Publicar o resultado. Ó, a grande maioria, né, ou seja, todo mundo respondeu a letra D. Será que está certo? Sim, vocês acertaram, então. Está correta, porque então o Lamarck ele apresentou como um estudo afirmando então as características adquiridas em sua vida seriam observadas passíveis de serem transmitidos então para gerações futuras. Eu deixei em comentário também todas as outras questões e a gente vai disponibilizar essas aulas para vocês, se quiserem ler e acompanhar depois com mais calma. Fazer mais uma questão com vocês antes de encerrar a aula. Vou deixar novamente vocês lerem e vocês responderem. E eu leio e comento com vocês a resposta correta. Estou esperando vocês responderem. Até agora, poucos colegas manifestaram. Me dá mais um minutinho. Bom, vou ler a questão com vocês então. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização dos animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo, se esconder na grama. De tal forma, seus corpos, como resultados de esforços repetidos de se alongar, adquiriram comprimento considerável. O trecho citado foi transcrito da obra filosófica zoológica de um famoso cientista evolucionista. Assinale a alternativa que contém, receptivamente, a ideia transmitida pelo texto e o nome do mesmo, do seu autor. Então, vocês responderam, olha, a grande maioria se respondeu a letra C e alguns responderam B. Tá? Dentro das alternativas, nós tínhamos a seleção natural de Charles Darwin, herança dos caracteres adquiridos por Jean Lamarck, lei do transformismo de Jean Lamarck, seleção artificial de Charles Darwin, herança das características dominantes do Wallace. E a resposta correta é a letra C, a lei do transformismo de Jean Lamarck.
É correta, porque a obra de Lamarck, ela relata, então, as considerações sobre o transformismo. Lembro que Lamarck, então, ele estava, né, na teoria dele, nas ideias dele, ele estava mencionando, então, sobre o alongamento do pescoço, né? Lembro naquele exemplo da girafa, né? Que a girafa, ao longo do tempo, ela foi alongando o seu pescoço para que pudesse, né, alcançar o alimento no topo das árvores. Por hoje era isso. Eu queria agradecer então a presença de todos, dos professores colaboradores, do professor Daniel e a professora Tayane. Muito obrigado por estarem aqui presente e, né, a presença de todos que estavam nessa aula. E queria pedir desculpa, né, se não ficou bem claro, pelo meu nervosismo, a ansiedade. Para mim ainda, por mais que ao longo desse ano a gente vem dando aula nesse formato ainda, para mim é desafiador falar na frente da câmera, mas vamos lá, a gente vai perdendo o medo e vamos juntos. E era isso aí. E nos vemos então na próxima aula. A próxima aula vai ser sobre biotecnologia na próxima semana. E acho que, se eu não estiver enganado também, é a nossa última aula de biologia. Tá bem? Bom final de semana.